Fala, Stefano, iniciando a gravação aqui do nosso webinar do IAT, International Architecture Training. Hoje eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, né? Um cara que me inspira muito, tanto como profissional quanto como pessoa, né? Um cara que tem uma trajetória aí invejável, né? No bom sentido. Stefano Ripoli é arquiteto, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente ele está em Londres, né, Stefano? Não, na verdade eu tô trabalhando bastante para Londres, mas eu tô faz um tempo que eu tô viajando em alguns países e atualmente eu estou em Valência, na Ah, Espanha. maravilha, então. Então eu vou passar a palavra para o Stefano, vou pedir para ele se apresentar e fazer um resumo da bio, tanto pessoal quanto profissional dele, para vocês conhecerem melhor o Stefano. Vai lá, Stefano, a palavra é tua, meu querido. E aí, Diego, cara, obrigado primeiramente pela oportunidade. Espero que essa nossa conversa aqui possa, de certa maneira, contribuir para quem estiver nos ouvindo. Eu acho que é difícil, na verdade, resumir a trajetória assim, né? Então, de uma maneira rápida e fácil, porque a gente passa por muitos perrengues e muita coisa. É, mas, para começar, como o Diego já falou, eu sou graduado pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu me graduei em 2010. Já tinha passado um tempo em Londres em 2008, quando eu fui para simplesmente para aprender a língua, eu tranquei a faculdade, né, e fui para Londres. E depois retornei ao Brasil, retornei a Santa Maria para me formar, comecei o meu escritório. Vou só fazer uma pausa aqui, vou já avisar, a gente está num período aqui que se chama de as faias de Valência. É como se fosse um. Me formei, eu voltei para Santa Maria, comecei a trabalhar por lá, mas queria realmente, eu tinha um desejo, não tinha necessariamente um desejo de sair do Brasil, né? Acho que eu sempre tive muita sorte assim de ter bons trabalhos e bons clientes e boas conexões em Santa Maria, mas eu queria era realmente aprender coisas novas na parte de tecnologia arquitetônica, de estética, enfim, a maneira que, no caso, a Europa via um pouco esses assuntos, e fui para Londres, eu retornei para Londres de novo, onde, na verdade, levou um bom tempo para eu conseguir o meu primeiro estágio, na verdade, que foi num escritório que é muito conhecido, chamado Martin Bruninsky, e foi na área de design de interiores. Isso é uma coisa que eu gosto de ressaltar também. Eu comento volta e meia com o Diego que, apesar de ter sido formado, ter a formação de arquiteto, eu trabalho hoje muito na parte de interiores, muito por uma questão da questão de que eu não tive, né, o meu currículo ou o meu diploma é, é, validado na Europa ou no Reino Unido, o que não me impediu de trabalhar, na verdade. Mas não tive essa validação, então hoje, né, eu não me chamo um arquiteto na Europa, assim, simplesmente por uma questão de que, para ser chamado assim, teria que ter passado por todas as cadeiras, né, e pelas disciplinas na Europa. Então fui trabalhar num escritório de design de interiores, da onde dali eu fui para um outro que aí sim foi, eu acredito que é o que tenha me dado maior exposição, né, que foi o David Collins Studio. O David Collins era um arquiteto irlandês, já faleceu na época, até por sinal na época quando eu estava lá. Realmente um cara fantástico, assim, trabalha com grandes hotéis, grandes restaurantes, com grandes ícones da moda, enfim. E, enfim, acabei ficando 3 anos com o David Collins. Na época eu trabalhava no setor de arquitetura design de interiores de varejo, né, comercial, para uma marca que se chama Alexander McQueen. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, e eu fazia o que a gente chama de rollout, né, que é o momento que a gente cria o conceito para uma marca dessas de loja, a gente executa esse conceito, a gente roll out esse conceito no mundo inteiro. Dali acabei recebendo uma proposta para ir trabalhei com outras marcas também dentro do David Collins Studios, mas acabei recebendo uma proposta para ir para Dubai, para um grande grupo
também do varejo de luxo nos Emirados Árabes. Saí desse grupo, fui trabalhar com outros arquitetos e acabei depois, ainda em Dubai, abrindo minha própria, ou começando, né, como um arquiteto ou um designer de interiores solo. E enfim, aí acabei dando, voltei para Londres, fui para a República Tcheca, por questão da minha esposa, e hoje em dia estou em Valência e aqui estamos, vamos ver onde é que a gente para numa próxima. Legal, Stefano. Dá um bom dia para Érica e para o Getúlio, que entraram aqui com a gente, né? São alunos Bom dia, Érica, bom dia, Getúlio. do IAT. A gente já começou, né? O Stefano começou contando um pouco da trajetória dele, né? Resumindo ali os pontos. Ele iniciou em Londres, né? Como estagiário em 2009. Ou 11, Não, acho foi que 11. não, foi 2012, 2012. 12, isso. Que foi aí o que a gente fala assim, teve um sapo que a gente tem que engolir, né? Porque eu já trabalhava no Brasil formado, tinha meu escritório, já tinha projetado residências, interiores e tudo mais, e fui para Londres e não consegui entrar no mercado de trabalho e consegui entrar através de um estágio, né? Então, assim, para tu imaginar que depois de arquiteto graduado, tendo feito teus próprios trabalhos, ter que ser um estagiário, né? Aí é uma... Mas, enfim, tem certas coisas que tem que fazer, parte do... Né? É o preço que o cara paga, né? Eu anotei só 2 pontos, cara, que eu acho que é bem interessante da gente abordar. Como que foi esse teu primeiro contato para conseguir trabalho num grande escritório, né? No David Collins. Essa é uma curiosidade minha também, né? Como é que foi? Tu chegou lá, bateu na porta, se apresentou, tu já tinha algum QI? Como é que funcionou isso? Não, na verdade, cara, fiz muito disso, na verdade, mas não consegui entrar em alguns escritórios que eu queria. E o que aconteceu foi que, na verdade, eu fui fazer esse estágio com o Martin Bruninsky, e o Martin, na verdade, era um discípulo do David, né? E o mercado, principalmente esse mercado de design de interiores de alto padrão de Londres, de onde fazem parte, do qual fazem parte, né? O David Collins Studio, o Martin Bruninsky Studio, o Black Sheep e alguns outros. Eles até têm, na verdade, na cláusula de quebra de contrato que tu não pode trabalhar para outros estúdios e tal, né? Até um certo tempo. Que, na verdade, tipo, a hora que tu precisa trabalhar, tu fala, meu, desculpa, mas... Né, não vou dizer nenhuma palavra que eu queria dizer, mas desculpa, mas já era. Então, e na verdade, assim, então, os recrutas, as pessoas que recrutam, recrutam para um certo escritório, no caso, estavam recrutando para o David Collins, pessoas que trabalhavam no Martin Bruninsky, porque, na verdade, um cara que trabalha com o Martin sabe como é que o David trabalha e vice-versa. Entendi. Então a Então, experiência de um te ajudou muito para entrar no outro. sim, o próprio fato também dá muitas outras propostas que eu depois acabei tendo também, que foram legais, mas a própria proposta, a própria ida para Dubai foi porque realmente o David Collins, um cara que tem, por exemplo, um David Collins Studio no currículo, acaba sendo uma pessoa que fala, bom, né? E claro, era um escritório que era um escritório bem pegado, assim, né? Então, que nem o pessoal fala assim, você aguentou 3, 4 anos no David Collins e você aguenta qualquer coisa. Então, ó, Legal. tá passando uma bandinha aqui, cara, desculpa cara, se vocês ouvirem no fundo alguma coisa. O que a bandinha tá tocando? Não consigo ouvir. Cara, não, é a época de Files aqui, que é uma época é bem tradicional de Valência aqui, e eles estão passando, cara, o dia inteiro com bandas, com rojão, com as crianças estourando bombinha na rua, então é isso aí. Boa, agora eu ouvi, parece tipo um trombone, né? Legal. Não, são meio que umas marchinhas, Ah, ué, agora deu pra ouvir. Cara, um outro ponto ali que eu queria só que tu reforçasse pra gente é essa questão do diploma. Tu falou que tu não precisou se registrar como arquiteto ou como designer de interiores, né? Tu nunca precisou validar teu diploma ou passar por uma prova ou qualquer coisa do tipo. Como é que foi isso, cara? Nenhum escritório nunca exigiu que tu se regularizasse, que tu fosse um profissional registrado? Dá pra trabalhar dessa forma? Como é que é?
Na verdade não, Diego. O que acontece é que eu acredito que de novo, acho que uma coisa que eu gosto de salientar muito, assim, sempre que eu converso com as pessoas é que cada pessoa, perdão, cada pessoa tem uma experiência. É possível que tu converse com outros profissionais que tenham tido uma experiência diferente da minha e muito provavelmente uma visão diferente da minha. O que eu entendo é que na Europa ou né, geralmente em Europa, mas também em alguns outros países onde a gente não. Acho que no Brasil a gente tem muito uma cultura do papel, né, do diploma, para certificar que tu sabes fazer alguma coisa, desempenhar alguma função. Eu não estou dizendo que isso não é válido, eu acredito que é muito válido. Acho que todos nós temos que ter um embasamento de conhecimento, né, para começar, assim como eu também tive, como tu também tivesse, enfim. Mas se tu chegar lá no escritório e dizer, olha, cara, eu sei plantar bananeira, se tu tá pedindo que plante bananeira, e o cara falou, bom, beleza, então eu te contrato amanhã e tu vem aqui plantar bananeira. Se tu saber plantar bananeira, tu fica, né? Uhum. Claro, né, grosso modo. Então foi isso. Deus, tu vai lá, tu sabe, faz logicamente um teste inicial, isso tem uma coisa muito também, os recrutas ajudam muito, né? Principalmente no David Collins tinha e para outros escritórios também que eu já fui, eles fazem perguntas específicas para saber se tu realmente te encaixa, por exemplo, naquele escritório, por exemplo, que tipos de revista que tu lê, quais são os projetos de escritório que tu mais gosta, porque isso é uma coisa também que as pessoas aplicam para um monte de vaga e às vezes não sabem para o que estão aplicando, então eles realmente querem que a pessoa que esteja aplicando para esse tipo de escritório realmente entenda e saiba o que o escritório faz, o que o escritório trabalha, se realmente tu pensa na mesma linha, né? Isso Entendi. era uma coisa que ajudou, porque a Recruta me ajudou. A Recruta me falou, olha, Stefano, é possível que eles façam tais e tais perguntas. Se eles fizerem tais perguntas, né, já mais ou menos saiba o que responder, ou quais revistas que eles gostam que as pessoas leiam, ou que tipo de assunto que tem que estar interessado. Mas, enfim, voltando à tua pergunta, para não fugir, então, não precisei. Aí tu pode me perguntar assim, mas Stephanie, tu gostaria de ter, se tu tivesse a oportunidade, gostaria? Gostaria. É uma coisa até que eu comento hoje com alguns de outros, como é que a gente fala, outras conversas que eu tive no YouTube com pessoas assim que estão na rede e volta me receber e-mails ou mensagem no LinkedIn ou pelo próprio Instagram perguntando me fazendo algumas perguntas, né? Eu acho que hoje, eu penso assim, na época eu fui para Londres, assim, na cara e na coragem, não é? Tinha uma grana guardada e tinha como é que eu diz assim, e tinha um tempo para ficar lá para dizer assim, olha, consigo me manter assim, né? E fui tentando, batendo de porta em porta e mandando currículo todo dia e tal. Imaginando que por falta de informação naquela época também, de não ter feito talvez tanta pesquisa, achando que a minha graduação como arquiteto no Brasil poderia chegar lá e aplicar para arquitetos ou para arquiteto assistente no Reino Unido. Eu hoje em dia talvez eu faria um pouco diferente, né? Ou, claro, agora também tem outras questões, tem a questão de que na época eu tinha um passaporte, tem muitas vezes não tem um passaporte europeu que possa ir fisicamente, né? Trabalhar ou não tem um visto de trabalho. Eu talvez hoje tentaria, por exemplo, fazer um mestrado, né, ou aproveitar cadeiras da graduação brasileira num mestrado e futuramente pegar uma titulação de arquiteto em Portugal, por exemplo. Né? Como, na verdade, a grande maioria dos países, eles necessitam que para a tua titulação de arquiteto tenha que ter experiência por um ano num escritório, retorna, faz alguns testes e tal, e depois retorna para o mercado de trabalho. Essa experiência obrigatória também vem a ser, claro, uma parte da tua experiência profissional e do networking que tu vai fazendo, né? Então, tendo isso, aí tu chega e tu tá na Europa com uma titulação de arquiteto europeu com experiência na Europa, aí já é muito mais fácil para tu entrar no mercado, né? Seja ele mesmo europeu, ou de repente se tu vai para algum outro país, né? Sabe? É que agora, claro, o Reino Unido está fora da União Europeia, então se tu quer ir para o Reino Unido, ou se de repente tu vai, né, para o Oriente Médio, onde tem uma procura muito grande por profissionais hoje também. Então, talvez eu teria feito esse caminho. Entendi. Eu teria buscado validar o diploma
em Portugal. Eu não estou te ouvindo, Diego, desculpa. Eu fechei meu mic aqui. Então tu teria buscado validar a tua titulação em Portugal, imaginando que isso, né, provavelmente te abriria mais portas, talvez, no mercado europeu. Sim. Entendi. Sim, porque na verdade hoje em dia, se tu for, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, eu quero muito ir para Londres, eu quero muito ir para a Inglaterra e quero validar meu diploma. É bem mais complicado na Inglaterra. Na Inglaterra eu tenho até algumas colegas que são brasileiras, até de Porto Alegre e tal, que até recentemente uma menina me pediu algumas informações nesse sentido e eu falei para ela, olha, eu realmente não consigo te dar informações precisas nisso. Perdão. Mas eu tenho uma colega minha que tem informação, coloquei ela todos em contato e aí, porque ela realmente está fazendo todo o processo de saindo da faculdade de Porto Alegre, não sei se era na PUC, ela está tirando a titulação dela de arquiteta no Reino Unido, mas aí realmente é um processo bem mais longo e demorado. Entendi. Getúlio levantou a mão. Manda a pergunta aí, Getúlio. Alô? Estão conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo, Getúlio. Pode Sim. falar. Bom dia, Stefano. Tudo bem? Bom dia, Getúlio. Tudo ótimo por aí. Eu tô um pouco rouco, viu? Eu tô recuperando de uma tava adoecido, mas tá dando para me ouvir, né? Você falou aí de Portugal e eu quero te perguntar, na Espanha é difícil conseguir uma validação dessa? Já tem tempo que eu tenho procurado na Espanha, para Espanha alguma coisa, sabe? Já me direcionando, né? Mas assim, aí eu não sei como é que seria esse processo exatamente, você sabe dizer? Você me falou que tá em Valência, né? Sim. Também vou ter que me desculpar contigo, Getúlio, porque não sei como é que funciona. Era uma coisa até que a gente comentava, que eu comentava com o Diego, né? Hoje em dia eu tô aqui em Valência, mas na verdade a grande maioria do meu trabalho hoje é ou para o Reino Unido ou para os Emirados Árabes por uma questão de todo da carreira que eu tive, dos lugares que eu passei, das pessoas que eu conheci, dos contatos que eu tenho. Então, Valência por enquanto, né, por enquanto está sendo só realmente uma base aqui, eu não tive tempo ainda de olhar nada nesse sentido, até porque como a gente ainda não sabe se a gente vai ficar aqui, eu não é nem que eu nem me interessei, cara, que realmente não tá dando tempo de, por enquanto, ir atrás de alguma coisa assim, então vou ficar te devendo essa pergunta, me desculpe. Tranquilo. Eu tenho uma outra pergunta aqui na sequência, que essa acho que interessa a todo mundo que pretende entrar na carreira internacional, né? Quais foram as maiores dificuldades, desafios, né, o maior choque que tu levou ao entrar no mercado internacional, seja por questão de conhecimento técnico ou por questões culturais, né, hábitos, modelo de gestão, enfim. Quais que foram esses maiores desafios que tu enfrentou no mercado internacional? Sim, eu acho que é uma pergunta válida, Diego, e eu sempre comento muito que várias pessoas me perguntam isso. É, eu acredito que tem vários desafios, né? Um deles, que eu acredito que é uma coisa que tu já comentaste algumas vezes nos teus posts, né? É a questão como é que a gente fala, do vocabulário técnico, né? Porque a tradução, ela não é literal, como o Google nos dá, não é? E é uma coisa que eu sempre comentei muito com as pessoas. Eu sou assim, profissionalmente eu tenho um inglês proficiente. Se eu chegar e tu me colocar numa roda para discutir, por exemplo, direito, política, ou certo, aí tem um vocabulário dessa área que eu não vou saber. Então, eu acho que é importante a gente conseguir se interar e saber, não é, do vocabulário técnico, e era uma coisa que eu até comentava com minha esposa esses dias, que eu lembro quando eu cheguei num dos meus primeiros trabalhos, assim, eu sempre falava, pô, como é que fala isso? E eles me ajudavam, como é que eu falo, como é que eu falo? Então eu tinha que explicar o que eu queria dizer para eu poder entender o que eu iria anotar. Né? Tive também, até hoje, por coincidência, tenho um profissional com o qual eu trabalho muito ainda, que era um project manager, que se chama Roger Eady, e sempre me ajudou muito nesse sentido, assim, né? Eu acredito que o outro desafio grande que a gente tem é que poder entender o espaço no sentido de que
por exemplo, vindo de Santa Maria, né, ou trabalhando às vezes num mercado é, do Rio Grande do Sul, do Brasil, que às vezes é bem focado numa questão assim imobiliária, de projetar espaços pequenos e tal, e fazer tudo entrar, né, em espaços muito pequenos. E aí quando tu vai para um escritório onde eles realmente projetam espaços muito maiores, onde então assim tu conseguir ter essa noção da dimensão dos espaços, da proporção, né, é muito. Isso foi um choque um pouco grande para mim no início. Assim, eu tinha uma certa dificuldade, porque às vezes me pediam para. Pô, Stefano, resolve esse layout aqui. Eu tentava fazer um. Eu pensava com aquela minha cabeça que a gente tinha de quando, né, a gente tentava colocar tudo em um pequeno espaço, e quando na verdade. Né, uma coisa que eu lembro sempre, assim, porque tem um filme que eu gosto muito, que é o The King's Speech, e eles têm uma sala no King's Speech, que é o The King's Speech, que eles chamam de The Drawing Room, que na verdade que é uma sala de sentar, assim, de conversação, mas que é uma sala enorme e que tem apenas, tipo, 2 sofás, assim, é uma coisa que né, claro, uma lareira que naquela época tem proporções bem maiores, assim, do que a gente pensa hoje, do que a gente projeta hoje, então aquilo ali ele dá um ar muito, ele mostra assim muito como que é assim chegar e ter um baita de um espaço e ter simplesmente 2 sofás, né, ou um layout de 2 sofás tudo com bastante espaço. E foi uma coisa que inicialmente para mim eu chegava e tentava colocar um monte de coisa e não era bem assim. Então essa questão acho também da proporção, né, que daí é como tu falaste, vem de uma questão também cultural, como que por exemplo, no caso da Inglaterra, como que esses espaços são divididos, é outra coisa que volta e meia a gente tem que adaptar, né? São as questões das normas, principalmente normas de incêndio, né? Por exemplo, em Londres eu não posso ter, ou nos projetos que eu faço hoje por laje, eu não posso ter às vezes tipo querer fazer um loft não vai funcionar, porque eu tenho que ter os espaços compartimentados por portas corta-fogo, né? Então, isso às vezes também é outra. E claro, outro ponto, né? Por exemplo, que é a questão de conservação, né? Conservação histórica. Tem projetos que a gente trabalha hoje que uma parede, às vezes no meio da sala, ela é tombada. Entende? Então a gente tem que manter uma parede na sala, a gente tem que manter proporções da sala, a gente tem que manter detalhes, por exemplo, como os roda-forro ou rodapé, coisas assim. Então são coisas que a gente nunca pensa quando a gente está, pelo menos, acredito que quem trabalha logicamente com patrimônio histórico, no caso, no Brasil até entende isso, mas a gente, ou eu não trabalhava com isso. Então foram vários aspectos assim que foram que tu vai aprendendo e, né, no dia a dia. Entendi. Uma outra pergunta bem importante. Esse vocabulário técnico, né, que tu aprendeu ali principalmente no mercado de Londres, que foi por onde tu começou, tu sentiu que esse conhecimento adquirido na língua inglesa, ele serviu para projetos feitos na Ásia, por exemplo, né, Hong Kong, Dubai, Emirados Árabes, ou tu enfrentou uma nova dificuldade quando tu teve que fazer projetos em países asiáticos, por exemplo, do tipo precisar de alguém para adaptar a linguagem, ou essa linguagem que tu tinha lá, ela já funcionou e já serviu e todo mundo conseguiu te entender lá na outra ponta? Não, normalmente se consegue entender. Às vezes é que eu tenho assim um pouquinho, que a gente tem um pouco mais, não é nem dificuldade, né? Por exemplo, agora que eu comentei contigo, eu tenho uma ligação agora com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma linguagem que vamos dizer, a pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente, não é? De um certo elemento técnico, às vezes chamam de maneira diferente. Então, mas não, assim, normalmente foi bem tranquilo, até porque normalmente é um ponto interessante de colocares, que como eu trabalhava como na parte de design de interiores, né, nós sempre tivemos profissionais, parceiros que nós trabalhávamos
na outra ponta, né? Que é o caso agora dessa ligação que eu tenho, né? Estou trabalhando hoje desenvolvendo para uma marca britânica o que a gente chama, que eu comentei antes, que é o rollout de todos as novas lojas deles nos Estados Unidos, e existe um escritório norte-americano com o qual a gente está trabalhando e faz essa adaptação de normas, né? Até porque agora, voltando às normas, certos estados dos Estados Unidos têm diferentes regulamentações técnicas, não é? Então agora temos uma discussão, porque em um deles nós não podemos fazer um tipo de porta que nós estamos fazendo, porque na regulamentação daquele estado a gente vai ter que adaptar, né? Entendi. Então tu sempre trabalha, por exemplo, com a parte do schematic design ou design intention, digamos assim, e tem uma equipe local fazendo a parte de permit, né? Cuidando da parte de aprovações e adaptação à realidade local. A Érica mandou uma pergunta aqui no chat. Ela gostaria de saber um pouco mais sobre o mercado da Espanha e quais os programas de arquitetura mais utilizados. Eu acho que ela quis se referir aos softwares, talvez, softwares mais utilizados, e se ter cidadania pode ajudar de alguma forma. Voltando àquele ponto que comentei antes, né? Primeiro, eu estou na Espanha há pouco tempo, há um ano, e na verdade vim aqui não porque eu vim para trabalho, porque o meu trabalho é feito em outros países. Então, vou ficar devendo. Perdão, como é que é o nome da pessoa? Desculpa, Diego. A Érica. A Érica. Érica, então, não vou saber te dizer assim como o mercado. E em questão de softwares também, como eu não trabalho aqui, o que eu posso dizer assim, eu hoje em dia, né, eu era um cara que era muito fã, assim, eu comecei com o Vectorworks, que é um software que eu acredito que ele é mais assim disseminado nos Estados Unidos, né, alguns escritórios também no Reino Unido também trabalham com ele, principalmente na área de varejo, que eu sei, e AutoCAD, né, que era o básico, o tradicional, assim. Mas hoje em dia, para mim, SketchUp Layout não vejo assim, uma ferramenta que trabalha muito bem integrada, e acredito que para profissionais que trabalham com criação, ele é um software que te dá essa liberdade de criar e tal. Certo. A outra pergunta que ela colocou ali também foi em relação à cidadania, né? Se a cidadania pode ajudar no processo de entrar no mercado. Isso sem dúvida. Eu acho que, na verdade, tendo uma cidadania que tu possa, porque eventualmente um empregador vai ter que te colocar dentro da, da, da contagem de trabalhadores dele, e se tu não tiveres uma cidadania, ele teria que bancar o teu visto, né, de estado. Então, aí é aquela coisa, acaba que vale muito mais a pena ele pegar alguém que é daqui, que não vai ter esse custo e que já está aqui, né? Que é outro ponto que o pessoal me pergunta muito. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou indo para Londres e estou mandando currículo, mas não tenho resposta. É que, na verdade, é muito complicado, né? Hoje em dia o mercado, principalmente assim, em Londres, Europa, acho que tem muita gente querendo trabalhar aqui, tem muita gente que está aqui indo bater de porta em porta. Então, o cara que está remoto, se tentar fazer essa aproximação para uma vaga física remotamente eu acho que é muito complicado. Se a vaga realmente for remota, tudo bem. Aí, né? Agora, tentar assim uma vaga física remotamente já é um pouco mais complicado. Certo. Que conselho tu daria para quem está buscando o mercado internacional? Alguém que está recém se formando ou que já se formou há pouco tempo, está querendo dar esse peitaço de ir para fora, seja talvez Estados Unidos ou Canadá ou até Europa, né? Sei que são mercados diferentes, mas que tipo de preparação tu sente, por exemplo, que pode ter faltado para ti, que tu buscaria ter mais esse tipo de preparação para começar nesse mercado hoje? É uma pergunta difícil, Diego, porque eu acho assim, né, É que nem eu te falei, talvez eu teria optado por uma outra maneira uma outra porta de entrada, né? Talvez tivesse
facilitado um pouco as coisas, mas, como eu sempre falo, todo desafio, todo sufoco e perrengue que a gente passa para a gente aprender muito sobre muitas coisas, sobre a gente, sobre o mercado, sobre, enfim, como é que a gente tem que se relacionar e tal, né? A importância de cada uma dessas coisas. Então, eu não sei te dizer hoje, assim, o que eu falei de conselho que eu dou, eu acho que, assim, que eu acho que nem eu falei, cada pessoa tem uma experiência diferente, e alguns saem já do Brasil com uma boa indicação, sair do Brasil com uma boa indicação seria ótimo, não foi o meu caso, mas persistência e aguentar o tranco, porque que nem eu falei, eu comentei do meu período, por exemplo, no momento que eu consegui um estágio em diante. Eu não necessariamente falei de que 9 meses antes eu fiz muito trabalho de servir cafezinho, de servir chá, sabe, de estar ali na persistência, porque, claro, para estar lá o tempo que eu fiquei, né, ou para estar em algum lugar, o tempo que a pessoa precisa estar sem conseguir um trabalho, ele na área tem que se manter de alguma maneira, né? Uhum. Então, tudo isso, todas essas tentativas, não era assim, tô lá em casa sentado mandando e-mail, né? Então, tinha que trabalhar, ganhar a vida, né? E conseguir fazer as aplicações. Então, eu acho que, na verdade, acima de tudo, persistência, né? Mas é que é uma coisa assim tão. Todo mundo vai falar isso, ter persistência, né? Eu acredito que a persistência é foco, é tentar saber, assim, eu tive, acho que a sorte de cair, de ter escritórios, dos escritórios que eu acabei indo, mas se tem realmente um escritório que tu gosta que tu realmente gosta do trabalho deles, tipo, busca saber do escritório, se os escritórios apreciam isso, já tinha muita gente que eu via entrando lá, ou entrando nos escritórios que eu trabalhava, tendo a chance pela perseverança no sentido de falar assim, cara, eu gosto do trabalho de vocês, eu vi o trabalho de vocês em tal coisa, eu acho, sabe, e ter realmente uma opinião sobre isso, não ter medo de ter opinião, acredito que isso é outra coisa que teve até uma cena uma vez que aconteceu quando em um dos escritórios o chefe veio me perguntar o que eu achava sobre uma ideia que ele tinha tido de fazer tal e tal, tal. Eu falei, olha, acredito que a gente poderia tentar, mas eu particularmente não faria assim, por questões de proporção, escala e tal, para parar. E a hora que ele saiu da sala, uma colega minha falou assim, nossa, mas tu é louco, como é que tu fala isso pro cara? O cara é tipo, né? Eu falei, bom, mas ele pediu a minha opinião, né? Então, assim, se eu dei minha opinião dentro do que ele fala, com respeito, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi, na verdade, não foi na Europa, foi no Brasil mesmo, acho que a gente pode falar e conversar sobre qualquer assunto, né, ou expor nossa opinião de qualquer maneira, desde que a gente tenha respeito, saiba como colocar essa ideia, essa opinião, né, pro teu chefe ou para quem quer que seja. Então, é isso, desculpa, Diego, não sei se eu te respondi, cara, mas é uma pergunta que é difícil de responder, né, cara? Conselho, acho que o maior conselho é perseverança mesmo e saber o que o cara quer, porque o resto né, é batalha, é um pouco de batalha, é um pouco de sorte, é um pouco de tudo. Bem interessante esse ponto que tu colocou. Conhecer o escritório para o qual tu está aplicando, né? Conhecer o tipo de trabalho, ter uma opinião sobre o tipo de trabalho e acredito eu também principalmente saber o que tu pode agregar lá dentro. Esse é sem dúvida uma das estratégias mais fortes, por exemplo, que eu tenho na hora de captar cliente no mercado internacional, que é conhecer a empresa, conhecer o nicho dela, muitas vezes preparar o meu portfólio de uma forma adequada ao nicho dessa empresa. Exemplo, eu vou lá oferecer meu serviço de projeto de interiores para uma empresa, uma empreiteira que faz makeover de cozinhas, por exemplo. Eu não vou colocar no meu portfólio meus projetos de casa aqui no Brasil. Não, eu vou pegar cozinhas que eu fiz de preferência lá fora, né? Vou montar um portfólio específico e eu vou entregar, porque o mercado ele é muito mais nichado. Né, acho que tu vai concordar comigo, né? Que o mercado nos países desenvolvidos ele é muito mais nichado, muito mais especializado, né? Então, conhecer a empresa para a qual tu está aplicando
e, de preferência, né, alinhar um portfólio de acordo. Sim, essa questão eu acho, desculpa, Diego, essa questão do portfólio acho que é bem importante. Não é só, não somente conhecer a empresa, mas preparar o portfólio adequado à vaga que está aplicando, né? Porque senão tu tá queimando cartucho, né, cara? Exato. A gente está indo agora para os minutos finais. O Stefano tem uma agenda às 9h50. E aí a gente vai deixar o espaço livre para perguntas aqui. Vamos com a pergunta da Érica. Ela perguntou se para entrar no mercado internacional através de um mestrado pode ser um facilitador. Foi o que eu comentei antes, né, Diego? Eu não sei se a Erika, eu acho que a Erika comentou ali que ela estava numa visa de obra e tal, e talvez tenha perdido, mas talvez seria, como eu comentei, a maneira como hoje eu entraria no mercado de trabalho é tentar fazer um mestrado, por exemplo, em Portugal, que tem que tem cadeiras que podem ser reaproveitadas, né, da nossa graduação no Brasil, tirar então o registro português de arquitetura e aí sim entrar no mercado de trabalho europeu com isso, porque aí eu acho que entendo que seja muito mais fácil. Muito mais fácil. Certo. Se alguém tiver alguma pergunta... legal. A Erika não tinha pego o início. Que bom que respondeu para ela então. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser aproveitar aí o Stefano, fiquem à vontade para mandar. Vai lá, meu querido, pode mandar, Getúlio. Uma coisa que eu não entendi no começo é assim, eu acompanhei o começo, mas hoje em dia você é autônomo, você tem seu próprio escritório ou você ainda trabalha para outro escritório? Então, Getúlio, hoje em dia eu trabalho, na verdade eu sou é uma boa pergunta, na verdade. Na verdade eu trabalho autônomo, né? Eu tenho o meu próprio, o que eu tenho hoje, Getúlio, e até era interessante talvez de colocar, que eu acho que é algo importante também de buscar isso com certas empresas, talvez o Diego até já tenha isso através de alguns projetos dele, que é o que hoje em dia eu trabalho em parceria com uma empresa de investimento em propriedades no Reino Unido, e o que eu tenho com eles é o que a gente chama de um retainer. Eu tenho com eles um valor acertado com eles mensal, que eu trabalho, eu tenho alguns projetos que eu faço com eles, mas também tenho meus próprios clientes. Então, aí tenho, por exemplo, né, dentro do meu escritório, bom, assim, ou do meu trabalho, eu estou trabalhando hoje com uma marca do varejo britânica, onde eles me contrataram para refazer o conceito deles. E aí, enfim, não tenho assim o meu escritório com pessoas, mas acabo pegando pessoas quando eu preciso, né? Eu contrato pessoas que eu já trabalhei antes, que eu conheço, para fazer certas partes desse trabalho, né? E outras eu faço sozinho e tal, e vou a reuniões. Então, na verdade um mix, né? E tem outra coisa que o Getúlio comentou, se trabalho com os escritórios, tem, por exemplo, o escritório que eu trabalhava em Dubai, o último, às vezes ainda nós conversamos com eles, precisam de um suporte, eu faço um suporte para eles também, claro, se eu tiver capacidade, né, de fazer. Interessante, né, cara? O poder de um networking bem construído e cultivado ao longo do tempo, né? Por onde tu passou, tu foi criando essas relações com profissionais que se convertem em demanda de trabalho. Cara, isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, também, que eu acho que é muito importante, que por mais que tu tenha saído, às vezes, algum dia, nem toda maneira que as empresas que eu trabalhava, que eu trabalham, eu concordo daquela maneira. Tinha minhas divergências, tinha, né, divergências de ideias e tal, não sei o que lá, mas uma coisa que para mim sempre foi muito importante, eu sempre deixei os trabalhos as empresas das quais eu trabalhei, de uma maneira muito boa, sabe? Eu sempre tive uma relação muito boa, tanto que, na verdade, da última vez que
não da última vez que eu estive em Dubai, que conversei com com um ex-chefe de lá, e eu saí da empresa dele, eu que pedi demissão, porque eu iria começar o meu trabalho sozinho. Eles falaram para mim, Stefano, eu quero que a gente está querendo oferecer para ti, para tua esposa e para tua filha uma semana eles têm uma sede na Dinamarca, e eles falaram, a gente gostaria que de repente tu fosse para lá, ver se é algo que te interessa, e, se tu quiser, a gente quer que tu fique lá no nosso escritório. Então, sabe, claro, a gente acabou não indo, porque enfim, não estava nos nossos planos de vida, assim, porque hoje em dia eu tenho uma família, mas mesmo tendo de certa maneira recusado, a gente ainda tem uma relação muito boa. Toda vez que eu vou para Dubai, eu vou visitar esses escritórios com os quais eu trabalhei. A gente ainda continua em contato continua em contato com os diretores, a gente se conversa, às vezes me pedem ajuda, às vezes eu faço trabalhos com eles, então é muito bom, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com todos. Legal. Importância de cuidar do network, né? A gente está indo para o minuto final, então, né? O Stefano tem agenda, pessoa importante, é isso aí, né? Tempo disputado. Se tu tiver alguma colocação para deixar para a gente, cara, alguma frase, algo aí que possa agregar a essa reunião, um conselho, enfim, do teu coração aí, o que tu quer dizer para a gente para fechar o webinar? Eu acho que uma das coisas que isso eu já fiz muito comigo mesmo e eu falo para todo mundo, cara, não se subestimem. Não se superestimem, mas acima de tudo não se subestimem, porque a gente acha que porque a gente está no Brasil ou porque a gente está, porque eu saí de Santa Maria, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, as pessoas que estão de repente em Londres ou no caso, vamos dizer, Brasil, que estão em São Paulo, Porto Alegre, alguma coisa assim, são melhores que a gente. Eu acho que eu tive nós temos uma graduação no Brasil, falando no ponto de arquitetura, assim, bem generalista, e que foi algo que sempre me ajudou muito, principalmente pelo fato de um outro ponto que o Diego comentou antes, de que na Europa e em outros países desenvolvidos as formações são muito mais especializadas, né? Então são muito mais de nicho. Então essa formação generalista ajudou muito a conseguir me sobressair, vamos dizer assim, dentro de alguns escritórios, porque eu conseguia ter um entendimento de vários assuntos dentro de um mesmo projeto. E eu penso que isso é muito importante. Então, e hoje está conseguindo fazer trabalhos ao mesmo nível de outros escritórios, ou estar apresentando trabalhos, mandar os meus trabalhos como, vamos dizer assim, entre aspas, um competidor daqueles que um dia, para mim, foram. Eu imaginava assim, putz, estou trabalhando nesse escritório aqui, que legal, os caras são realmente muito bons, jamais ia conseguir fazer isso. Cara, pode fazer, dá para fazer, claro, tem que, estudo, prática, é dedicação, mas dá para fazer. Então, se eu tivesse um conselho, realmente jamais se subestimem. Tenham muito Legal. claro o que vocês querem, saibam defender as suas ideias, né? Logicamente, porque tem que defender a ideia, mas não se subestimem. Maravilha. Tu quer deixar o teu contato? Como é que o pessoal faz para te seguir, para te encontrar, conhecer teu trabalho? Sim, eu fico. Se alguém quiser entrar em contato depois por alguma outra coisa, pode entrar em contato comigo por design@stefanoripoli.com, bem como se fala o nome mesmo, e design é design, não é? E tem as minhas redes sociais também, a minha rede social profissional é @stefano_ripoli. E tá andando um pouco no meu website, que é stefanoripoli.com também. As coisas andam um pouco desatualizadas, porque eu realmente preciso me organizar um pouco e pegar mais pessoas para trabalhar junto comigo no sentido de dar uma força nessa parte social, de rede social e de website e tal, mas realmente, ultimamente, claro, eu estava comentando com o Diego, eu tenho uma filhinha de 2 anos, então a vida de pai, junto com tudo isso, às vezes, né, e trabalhando sozinho, às vezes sobrecarrega um pouco. Mas
sempre que possível eu tento, e também LinkedIn, né? Stefano Ripoli, aí vão aparecer vários, provavelmente. Acho que a foto que está ali, a foto que o Diego pegou do LinkedIn, então pode ser também. Maravilha, então. Agradeço, então, a presença do Stefano, né? Mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente. Cara, tu sabe que eu te admiro pra caramba, né? Trabalhei com o Stefano já, aprendo muito com ele. Pra mim é uma referência de profissional e de pessoa. Nos conhecemos em Santa Maria e espero, né, que possamos continuar sempre trocando e aprendendo aí, um contribuindo na carreira do outro. Obrigado aí pela Érica e pelo Getúlio que nos acompanharam. Hoje vai ser um pouquinho mais corrido, né, por conta da agenda do Stefano, mas, de novo, né, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa aí que vocês queiram encaminhar para ele, pode acionar por e-mail, pode mandar para mim e eu repasso para ele e a gente vai se conversando aí para que todo mundo consiga, né, chegar no mercado internacional. Beleza, pessoal? Um bom dia, uma boa semana para vocês. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado, Diego, obrigado, Getúlio, obrigado, Érica. Até mais, um bom dia para todos. Muito bom, grato aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.